Olá, jovem, seja bem-vindo no canal. Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos ver a questão 65 que caiu na primeira fase da Unesp de 2023. É uma questão sobre sangue. Bora pro enunciado? Fábio e Rogério, dois irmãos gêmeos monozigóticos, adultos e saudáveis, encontraram-se em São Paulo, a fim de doarem sangue para o irmão mais novo, Marcelo, também adulto, que acabara de ser diagnosticado com leucemia mieloide. Os três moram em São Paulo, mas Fábio voltou às pressas do Guarujá, no litoral de São Paulo, onde passava as férias há 20 dias. Rogério voltou de La Paz, isso é importante, na Bolívia, onde também estava em férias há 20 dias. Assim que se encontraram, foram submetidos a um exame de sangue, um hemograma, para avaliação de seus parâmetros hematológicos. Percebe então que nós temos aqui uma situação onde Marcelo, um dos irmãos aí, precisa de doação de sangue porque ele está com leucemia. Leucemia é um problema sanguíneo que causa aumento no número de glóbulos de defesa. E aí, os seus irmãos vão doar sangue para Marcelo. Porém, eles precisam passar antes por um hemograma. Então, nós estamos vendo aqui, 3 indivíduos, os valores de referência e as partes do sangue que foram analisadas. Então, vamos lá. O que geralmente a gente destaca é 3 pontos principais: eritrócitos, hematócrito não, CHCM não, leucócitos e plaquetas, mas aqui não tem plaqueta sendo analisada, tá bem? Então o que nós vamos encontrar aqui, Eritrócitos, a média é de 4,5 a 5,9 milhões por milímetros cúbicos. Então, as células vermelhas, ou seja, as hemácias do indivíduo 1, está passando, tem mais hemácias do que precisa. Do indivíduo 2, existe um problema aqui, tem uma queda aqui, e bem grande. Do indivíduo 3, está no padrão. Quando nós estudamos o sangue é dividido em 2 partes importantes, o plasma e os elementos figurados. Os elementos figurados são 3, eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Existe uma necessidade de um equilíbrio sanguíneo, por isso esses valores de referência, por isso esse padrão. Então, tudo que tiver a mais ou a menos pode causar uma doença. No caso, eu trouxe para vocês aqui uma listinha mostrando esses problemas. Acho que essa listinha pode te ajudar bastante no futuro em outras questões também. Olha só. Os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, como vocês estão vendo aqui no número 1, se tiver em queda, a pessoa vai ter anemia. E, consequentemente, vocês lembram, Anemia, a pessoa tem dificuldade em metabolizar energia. Porque a pessoa, ficando anêmica, ela não consegue ter energia para realizar suas atividades. O excesso de glóbulos vermelhos, de hemácias, gera policitemia. E essa policitemia também é conhecida como sangue espesso. Isso é um problema, O sangue tem que ser fluido, não pode ficar espesso. Tem que passar por capilares muito pequenininhos. Os leucócitos, que são o segundo grupo de elementos figurados do sangue, que são mais conhecidos como glóbulos brancos. Sua queda gera leucopenia, ou seja, algum problema aí, até mesmo de doenças autoimunes. O excesso, que é a nossa causa aqui, excesso, a leucemia, é o excesso de glóbulos brancos, também não é interessante, porque aí o corpo pode se auto-atacar, isso não é legal. A gente costuma chamar a leucemia de câncer sanguíneo. E o terceiro elemento figurado, que são restos celulares chamados trombócitos, são conhecidos como plaquetas. Nós temos aqui no canal uma questão resolvida sobre o mecanismo da plaqueta, dá uma olhada aí nessa aula.
Sua queda causa trombocitopenia, que nada mais é do que a diminuição de plaquetas a ponto de favorecer a hemorragia, ou seja, o sangramento interno no nosso corpo. As hemorragias internas são bem preocupantes, né? E o aumento de plaquetas gera trombose, que são aqueles grúmulos, né? Aquelas bolinhas sanguíneas que vão entupindo capilares sanguíneos em qualquer tipo de órgão. A maior preocupação, né, é que esses entupimentos aconteçam nas regiões encefálicas, né, causando os AVCs. Bom, e aqui como a gente viu, nós temos 3 indivíduos e 3 irmãos. Um deles é o que está precisando de doação, é o que está com leucemia. Se ele está com leucemia, ele está com uma taxa de leucócitos alta. Desses 3, o que está com uma taxa de leucócitos alta é aquele que está com a taxa, ó, acima de 11.000 milímetros cúbicos, que é o número 2. Então, esse daqui é quem está precisando de doação. O número 2 é que é o Marcelo. Tá lá, Marcelo nós já encontramos. Olha o comando da questão. Os resultados dos hemogramas indicam que os indivíduos 1, 2 e 3 correspondem respectivamente. Então pode ver, ó, que a letra B coloca como indivíduo 2 o Rogério, não é. A letra D também coloca o Rogério e a letra E coloca o Fábio. Então só encontrando o Marcelo aqui já dá pra gente eliminar 3 alternativas. O indivíduo 1, o que ele tem fora do padrão aqui, ó. Ele tem hemácias a mais em relação ao indivíduo 3. E os dois estão com a quantidade de leucócitos na proporção. Só que lembra que o Rogério voltou de La Paz, e La Paz, da Bolívia, fica em grandes altitudes. Quando o ser humano fica em grandes altitudes por um período, em regiões de ar rarefeito, a diminuição do gás oxigênio atmosférico faz com que o nosso corpo produza mais hormônio chamado eritropoetina, na verdade nossos rins que fazem essa produção. E esse hormônio vai afetar nossa medula óssea, estimulando a medula óssea a produzir mais hemácias, para tentar capturar mais gás oxigênio, o máximo possível de gás oxigênio e, consequentemente, resolver o problema de transporte de O2 no sangue. Então, veja bem, em ar rarefeito, existe um aumento do hormônio eritropoetina, aumenta a eritropoiese e a nossa medula óssea produz mais hemácias. Quem tem mais hemácias aqui é o indivíduo 1. Então esse daqui é aquele que voltou de La Paz, é o Rogério. Sobrando para o indivíduo 3, o Fábio. Que tá tudo normalzinho. É o cara que estava na praia, né? Então nossa resposta, Rogério, Marcelo e Fábio, é a alternativa A, eliminando então a alternativa C, que era o nosso distrator. Beleza? Se gostou da aula, curta, confira se é inscrito no canal. Se não for inscrito, não preciso nem dizer, né? Ative o sininho da notificação para receber toda semana as aulas novas. Compartilhe com um amigo que ajuda bastante o professor a entregar o conteúdo. Vou ficando por aqui, beijos e abraços, fui!